começando mais um Se Liga na Profissão, e essa é uma das profissões bastante importante em uma casa legislativa, que é aqui o nosso ambiente. Quem vai falar comigo sobre essa profissão, que é técnico de descrição, é a Audrey. Já está há um tempo aqui na área, na Casa Legislativa de Campinas. Audrey, muito obrigada por me receber. Audrey, conta pra gente, o técnico de transcrição, ele é aquele cara que fica ouvindo tudo que o presidente fala e anota ali no caderninho? Como é que funciona essa função? Quem anota no caderninho é o taquígrafo. Nós aqui trabalhamos com degravação. Então, a gente escuta todas as reuniões, as audiências públicas que acontecem na casa, as audiências públicas que estão ligadas a projetos de lei, e a gente faz a degravação dessas audiências, para que elas possam, então, estar dentro dos processos que vão, por exemplo, para a prefeitura, para aprovação desses projetos. Eu comecei falando da importância desse trabalho de vocês, porque como um órgão público, a gente tem as prestações de contas, né? Então, muitas vezes é preciso coletar algumas informações de determinada reunião, por exemplo, e é aí que entra esse trabalho de vocês, né? Que é justamente para que as pessoas possam ter acesso ao que foi dito, o que foi explicado, o que foi apresentado em uma audiência, por exemplo. Sim. Por exemplo, a reunião de prestação de contas da saúde, onde são apresentados os números, onde foi investido o dinheiro. Então, a gente faz essas transcrições, ela participa, então, né? Essa transcrição, ela entra dentro da prestação de contas. Da prestação de contas, por exemplo, tem da saúde, reuniões, por exemplo, que a gente teve esses dias, sobre projetos na área de urbanismo também. A gente faz a transcrição ipsis literis, palavra por palavra, né? E tudo isso, então, fica dentro, anexo, né? Nos projetos e nas prestações que vão para a prefeitura. Nós recebemos o áudio, a gente divide com todos os nossos colegas, nós somos em 5 aqui, e cada um faz um pedacinho, a gente junta tudo para ter um texto completo. Normalmente, o técnico de transcrição, pensando aqui na realidade da Câmara de Campinas, você precisa, por exemplo, estar presente na audiência para poder coletar esse material ou não? É gravado separadamente pelo estúdio, por exemplo, e depois você recebe esse material e então vai ouvir e transcrever? Como é que funciona essa parte? A gente costuma ter um colega que participa da reunião ali presencialmente e ele coleta os dados da reunião, o horário que começou, o horário que terminou, as pessoas que participaram da mesa, os munícipes, o público em geral que se manifestou durante a reunião. Então coleta os nomes dessas pessoas, as entidades que eles representam, os horários que cada um falou, e põe tudo isso numa espécie de planilha. A gente faz isso ou à mão ou no computador, mas enquanto a reunião acontece. E aí, de posse desses dados, fazendo depois toda a degravação e a transcrição, a gente coloca tudo isso num único arquivo, com todas essas informações que a gente coletou presencialmente durante a realização da audiência. Ou, por exemplo, também de uma reunião ordinária, que a gente faz as atas, mas no caso das reuniões ordinárias, a gente acompanha depois do término das reuniões. Aí não é uma transcrição palavra por palavra, é uma reunião de projetos, de requerimentos, de moções, e aí a gente coloca se aquele projeto foi aprovado ou não, fazendo então uma ata, na verdade, mais resumida. Esse documento que vocês fazem, você comentou sobre a ata, que é algo muito comum nas reuniões. Ele pode ser substituído por uma ata ou, no caso, precisaria ter uma ata sobre a reunião e mais esse documento transcrito palavra por palavra? Na casa, hoje, a gente, para as reuniões ordinárias, faz exclusivamente a ata, né? E aí, qualquer outra informação que se queira ter, como tem a TV e as reuniões são públicas, existe essa possibilidade de fazer essa pesquisa, né?
mas em relação às outras reuniões que eu mencionei, que estão atreladas a projetos de lei, elas realmente precisam estar literalmente para a gente poder provar que houve uma publicidade, que houve uma discussão daquele projeto, das pessoas que estiveram presentes, aquilo que elas falaram na íntegra. Então é um trabalho diferente. Agora, Audrey, tem uma curiosidade, porque você falou da taquigrafia, né? Tem uma outra técnica também conhecida e eu gostaria que você explicasse se ela está relacionada com o trabalho de vocês, que é o estenotipista. É uma função parecida? Se complementa? É uma função diferente, mas todos nós chegamos no mesmo objetivo, que é transcrever um áudio, palavra por palavra, ipsis literis, né? No caso da estenotipia, a gente tem uma máquina pequena, ela tem um teclado que não tem marcas, e nesse teclado, você, por exemplo, batendo 2 teclas, você pode ter uma terceira letra, e a ideia dessa maquininha bem compacta é que você escreva no tempo da fala, de modo que você esteja presente naquela reunião, não necessariamente no mesmo local, mas ao mesmo tempo, e com o auxílio de uma segunda pessoa que vai estar no computador, acompanhando a inserção desses dados que acontece por essa máquina. Ela pode corrigir e ao final, ao término da reunião, você tem um texto pronto e completamente corrigido por essa segunda pessoa. Então eu tenho um estenotipista na máquina e uma segunda pessoa que faz a correção simultânea. A gente tem vantagens nessa técnica quando existe uma urgência, por exemplo, de ao término de uma reunião ela já estar transcrita. Porém, você tem um único estenotipista numa máquina para uma reunião muito longa, então acaba se tornando, para aquela pessoa, as 2 pessoas, né, que estão ali trabalhando, bastante cansativo, porque não há revezamento quando há uma reunião bastante longa, né? Então eu acho que são trabalhos que se aplicam para situações diferentes, mas a gente acaba tendo o mesmo fim, que é uma transcrição de absolutamente tudo que se fala. Olá, bom dia a todos, estamos aqui para reticências quando não concluiu um pensamento. Então a gente tem o mesmo fim. A profissional comenta que a transcrição é feita de forma fidedigna e da forma que foi falada. A gente escreve exatamente o que a pessoa diz, mas é bastante interessante essa maneira como as pessoas colocam a linguagem. Algumas pessoas têm mais clareza com aquilo que vão dizer, outras pessoas pensam durante o discurso. Então, transformar essa coisa falada num documento escrito exige do transcritor uma cautela, no sentido de tentar fazer com que esse texto seja compreensível, né? Então, tem muito a ver com a questão humana, que a máquina não consegue agir, não consegue ter êxito nessa tarefa, né? O fato de perceber entonações, eventualmente uma certa ironia, alguma coisa que se quis dizer, e conseguir trazer uma pontuação, uma divisão nesse texto, de modo que ele seja claro para quem vai ler esse documento, né? Então a gente não faz alterações, mesmo que perceba que as alterações que a gente faz são mínimas, na verdade, mais uma questão de concordância, mas muito pequenas, para a gente também não descaracterizar o discurso daquela pessoa, né? Suponhamos que a pessoa diga sempre a gente, a gente, a gente. Eu não vou mudar para nós fomos, nós somos, nós estávamos, porque a gente sabe que aquele interlocutor não tem aquela linguagem típica, né? Ele tem uma linguagem muito mais coloquial. Então, qualquer pessoa que for ler aquilo vai dizer, não, mas isso não diz respeito àquela pessoa pessoa não fala desse jeito. Então, a gente procura realmente ser fiel para deixar claro aquilo que se quis dizer e como aquele interlocutor realmente fala. Olha que interessante. É importante, então, manter a característica do interlocutor. Agora, como é que você
julga a sua profissão, o seu ofício nos dias de hoje? Porque a gente tem cada vez mais avançado na tecnologia, né? Você acha que o mercado é promissor, que é uma área que vale a pena as pessoas investirem, estudar? Eu acho que a área, na verdade, assim, nós estamos falando sobre texto, sobre língua, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem cada vez mais familiaridade com a língua, com a escrita. A gente sabe que a máquina não vai substituir a pessoa, pelo menos é uma coisa que eu acredito, que eu já temi em algum momento, né? Mas à medida que a gente vai lidando com ela, a gente percebe que a máquina não substitui, a máquina ajuda, ela não substitui o homem. Porém, em se tratando da linguagem, eu acho que é tão importante porque as pessoas, a maior dificuldade das pessoas em lidarem umas com as outras é com a comunicação. A comunicação não é clara. Nós estamos numa casa legislativa, né, onde as pessoas expõem os seus pensamentos, os seus projetos, aquilo que acredita. Se essa comunicação não for clara, ela não consegue ser bem recebida por aquela pessoa que está ouvindo. Sim. Então eu acho que é muito importante esse investimento na linguagem, na leitura, né? E há sempre portas para essa situação, né? Essa profissão. Nós tivemos agora um colega que entrou recentemente há 1 ano, né? Então há sempre portas abertas para quem quer trabalhar na parte da linguagem. Que legal. E o seu dia a dia de trabalho, você diria que é um dia a dia mais cansativo? O trabalho é equilibrado? Porque quando a gente pensa assim, nossa, eu preciso ouvir uma audiência pública, por exemplo, algumas são longas, né? Sim, existem algumas bastante longas. E a gente também percebe alguns parlamentares que também motivam bastante, né, esse tipo de trabalho. Eu acho que, no geral, é um trabalho bastante equilibrado. Nós temos 5 colegas, nós somos em 5 pessoas. É um trabalho que é dividido em partes iguais. Então, e também é uma coisa que a gente está bastante habituado, né? Talvez para pessoas que não estejam pode se tornar uma coisa bastante diferente ou um pouco cansativa. A gente lida com inúmeros assuntos, mas em contrapartida também nós somos colegas que temos formações bastante diferentes. Então é também comum de alguém pedir ajuda para o outro quando é um assunto que a gente desconhece. Mas no geral o trabalho é bastante equilibrado e a gente não vê hoje assim grandes dificuldades, porque o nosso setor é um setor que tem bastante estrutura, está bastante estruturado, o trabalho é bem dividido, então no geral é bem tranquilo. Tá ótimo, Audrey, eu agradeço por você compartilhar o seu ofício com a gente, compartilhar essa profissão tão curiosa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou pelas telas e hoje nós falamos sobre o técnico de transcrição. Tchau!